10, né? Não, 7. Boa noite a todos. Vamos sentando confortavelmente nas cadeiras, relaxando o nosso corpo, fechando os nossos olhos. Vamos visualizando em nossa tela mental Jesus entrando pela porta da frente desta casa. Vamos contemplando o seu rosto amoroso, o seu sorriso terno, e ele vem se dirigindo à nossa frente. Vamos então sentindo essa energia de paz, essa energia de amor, nos fortalecendo e ele nos acolhendo com o amor de irmão, com o amor de mestre, de amigo. Vamos colocando nas mãos desse irmão todas as nossas angústias, as nossas situações difíceis, as nossas enfermidades, na certeza de que neste momento estamos sendo agraciados, estamos sendo ouvidos por esse irmão, por esse médico espiritual. Vamos tendo a certeza de que já estamos sendo curados, socorridos, orientados. E vamos nos comprometendo a fazer a nossa parte, mudando os nossos modos, as nossas atitudes, mudando a nossa energia, transformando energia de tristeza, de angústia, em energia de paz e de alegria. Vamos agora visualizando muitas flores nessa sala, muitos girassóis, e vamos recebendo da mão do nosso mentor espiritual uma florzinha, e vamos levando em nosso coração e nossa mente essa flor para nossa casa, e lá distribuindo essa energia de amor, energia de paz, de união e de gratidão aos nossos familiares. Vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, a Jesus, nosso irmão, por nos socorrer, e vamos vibrando amorosamente para a nossa irmã Cida, que vai fazer o evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos, novamente, outro boa noite, né? Sejam bem-vindos à casa de Joana. Antes de começar, vou dar uns avisinhos para vocês e falar do que a casa oferece para todos aqueles que aqui chegam. Além do evangelho que a gente faz todas as vezes que chegam aqui, a gente também tem o hábito de pedir a vocês para trazer água, para que vocês possam fluir a água enquanto a gente está fazendo o evangelho. Tem uma equipe aqui de espíritos que fluem as águas trazidas de casa. Para quê? Ela serve para a gente ter em casa para individual, a gente traz uma garrafinha para gente, para cada um da casa, se quiser, ou para a própria pessoa que frequenta, ou para a família. Para que essa água fluídica tenha um poder curativo para qualquer problema de saúde, desde que a pessoa tenha fé naquilo que vem buscar aqui. Uma equipe de medicina, toda vez que a gente faz o evangelho, eles estão presentes aqui, porque senão não haveria o porquê da gente curar não só a matéria, mas a gente trata do espírito quando a gente está aqui. Não só das doenças da carne, mas das doenças do espírito que trazemos de encarnações e encarnações. Muitas delas são doenças emocionais, do psicológico, que vêm para o físico. E muitas delas são de outras vidas.
E ajuda muito a gente a enfrentar os problemas da matéria hoje. Não que eles vão sanar em 100%, mas vai dar um apoio para que a gente passe pela doença que a gente está atualmente, ou da mente, ou do emocional, ou do físico. A fé sustenta a gente, seja em qual religião for, mas a nossa base da crença é a fé. E estamos numa casa de oração, não é isso? E o tema que eu vou falar hoje é orai e vigiai. O que isso quer dizer no Evangelho de Mateus? No Evangelho de Mateus a gente encontra essas palavras de Jesus, o orai e vigiai. Para não cairmos em tentação, ele diz muito claro que orando e vigiando a gente não cai em tentação. Mas que tentação é essa? Essa frase de Jesus é para ser entendida como lei na doutrina espírita. O mestre tinha uma visão a cumprir. Qual que era a visão dele a cumprir aqui na Terra? Ensinar ao homem as leis do amor, do perdão e da prática da caridade. Leis que vinham de Deus, que governam os homens, os espíritos e os mundos sem exceção. Então não tem exceção para um e para outro. As leis são para todos. Todos, de todos os mundos e todas as espécies e todas as pessoas. Para passar esses ensinos, Jesus não poderia abolir as leis naturais, pois era necessário que o homem, através do progresso das ciências, atingisse níveis de compreensão mais elevados. Sendo conhecedor do estágio evoluir, o espírito em evolução a quem se dirigia é dada a sua elevada categoria espiritual. Encontrou na simplicidade e na parábola a fórmula mágica para passar o amor e a verdade, sem ferir, sem magoar e sem escandalizar. Hoje, porém, é fruto dos conhecimentos alcançados pelas ciências e pelo intelecto, surge o Consolador prometido. O Consolador prometido é a doutrina espírita que Jesus trouxe para nós, que nos revela essas leis de forma mais esclarecedora, mais prática e mais racional. Vamos analisar cada um desses itens. Vigiai e orai, para não cair em tentação, para que possamos compreender o profundo alcance trazido por Jesus. Por que devemos vigiar? Teremos que vigiar a matéria e o espírito. Em relação à matéria, devemos conhecer as nossas tendências, no sentido de eliminarmos o que há em nós de instintos inferiores que acalentamos no nosso íntimo, pois devemos ter presente que somos espíritos em evolução, portadores de defeitos e virtudes que revelam a nossa essência. A vigilância se faz necessária, pois o cotidiano apresenta-nos constantemente situações que nos sugestionam e nos condicionam. Por exemplo, o marketing hoje em dia. O que ele nos sugestiona à mente? O desejo do quê? De consumir, né? O que a gente vê 24 horas por dia? Propaganda, propaganda, propaganda. Compre isso, vende aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E nos convence, de uma certa maneira, e nos atrai para alcançar o objetivo por eles escolhidos. Não é isso? A gente liga a televisão, rádio, sai de casa, você só vê outdoor vendendo as coisas, convencendo que aquilo é melhor do que o outro que está ali, do que aquilo que a gente usa. É um marketing, não é? E a mente da gente, Instagram, internet, está aí para te dar 1000 opções, né?
No nosso inconsciente, acalentamos ideias inferiores que fazem parte do nosso patrimônio espiritual, que, quando sugestionados por fatores externos, reflexos condicionados psíquicos, com a ajuda de mentes afins, acionam e potencializam essas mesmas ideias e tendências inferiores. Então, isso aqui é uma maneira que eles têm de nos sugestionarmos. Por isso que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. Então, tudo a gente precisa racionalizar e pensar e vigiar e orar. Por isso, o orai e vigiar. Os pensamentos aqui são todos. Como a gente deve se conduzir, a nossa moral cristã, o nosso dia a dia, o que é bom para um, o que é bom para o nosso próximo também, não é só para nós. Tudo isso envolve egoísmo, amor, caridade, ódio, paixão, todos os lados bons e todos os lados ruins. Então, esse vigiai é a nossa disciplina espiritual e física. E aí vem o amor para eliminar esse lado maligno, né? Colocar um equilíbrio na vida da gente. E o vigiai nos livra, junto ao amor, nos livra de muita doença, né? E de muitos males que a gente, sem sentir, acaba se envolvendo espiritualmente e fisicamente. Então, tudo é uma disciplina. E a doutrina, qualquer uma, tanto essa quanto a católica, quanto a evangélica, ela dá um norte para que você se discipline. Ela te aproxima mais de Deus, de Jesus, de uma entidade que você se sinta protegido. Não é isso? Então, qualquer religião, ela é esclarecedora, desde que você se abra para ela. Então, sair do automatismo e querer aprender. Mas para você, não é para mim que estou aqui, não é para ela, não é para ele, não é para a Rita, né, Rita? Não é para ninguém. É para nós mesmos, para a nossa cura. É individual. Então, o estar aqui estudando o Evangelho junto, que isso aqui é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um vai entender de uma forma, mas vai fazer bem para si. É um remedinho, isso aqui é um remedinho. O passe é mais um remedinho. O entendimento e o querer, o conhecimento do Evangelho é um remedião. Já aumenta a dose, né? Por quê? Porque você vai atrás da reforma íntima, de você entender o que se passa com você espiritualmente falando. Então, você vai se entender como espírito. Algumas reações que você vai começar a entender o porquê que ela vem. Você vai começar a se policiar de algumas atitudes que você pode melhorar. Não ser tão explosivo, não ser tão apático, não ser tão... deixa para lá, depois eu resolvo. Não, vamos ver o porquê. Né? Por que isso está me fazendo mal? Vamos lá conversar, vamos lá abrir, vamos pôr para fora. Por que eu vou guardar para ter um câncer? Porque o câncer, muitas coisas a gente guarda, vai abrindo uma ferida lá dentro e a gente não sabe, né? O que pode acontecer dentro da gente, trazer tantas doenças para o nosso corpo e ela vem daqui ou daqui. Porque a gente não resolveu isso, né?
Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, você começa a ler, primeiramente você não entende muito, mas depois você vai se aprofundando, e mais o que a gente estuda junto aqui, mais o que você quer buscar, você se torna mais receptivo para a religião e mais perto de Deus. Então, muitas vezes eu chegava aqui, eu não entendia nada. Mas eu não estava aberta. Eu falava, nossa, mas eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque, na verdade, eu me proibia de querer estudar, de querer saber, porque eu tinha medo. Medo é uma coisa que afasta a gente de muita coisa. E eu tinha mediunidade, eu tinha medo da mediunidade, desde os meus 14 anos. Então eu fugia, porque eu tinha medo, eu não entendia o que era aquilo. E todos nós temos mediunidade. Então, muitas vezes, ela não é educada por nós. E quando a gente começa a descobrir isso e se educa, é muito bom, porque a gente quer passar para um que está sofrendo com ela também. É falta de conhecimento. E o Evangelho dá essa possibilidade. Não podemos esquecer que, pelo ato de pensar, permutamos ideias, influenciamos e somos influenciados por mentes afins, que tanto podem ser de encarnados ou desencarnados, que nos sugestionam a fim de que lhes possamos satisfazer os apetites. Como verificamos, a aproximação dessas entidades é feita a convite, ou seja, se acalentamos paixões inferiores, atraímos para nós, sobre a nossa responsabilidade, entidades que potencializamos em nós tudo o que nos liga à matéria e que nos faz estagnar na marcha evolutiva. A causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretem para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será útil. Se não lhes opusermos a vontade imensa na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal, é pois contra nós mesmos que devemos dirigir nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Os pensamentos e a sintonia, sempre tentando manter, enfim, o pensamento positivo e não o negativo. A oração é um ato através do qual colocamos em sintonia, permutando energias com as esferas mais altas da vida, com entidades do bem, sublimando os sentimentos. Essa permuta de energias aproxima as entidades do bem que nos aconselham e ajuda a superar as nossas fraquezas. E como sabemos, onde há entidades do bem, as entidades do mal afastam-se, não podendo atuar sobre nós. Uma vez que não lhe damos o campo de sintonia para lhe absorver a influenciação, Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não
aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Então, assim, quando a gente está na situação pior, dentro ou deitado numa cama, dentro de casa, na maior aflição, quando você faz a prece mais sincera na dor, todo mundo não fala assim? Que todo mundo vai pela dor e não por amor? É atendido na hora, né? Parece que é fácil, mas não é. Por quê? Porque na hora do sofrimento, você está ali por inteiro, está verdadeiro. Parece que é um desespero tão grande que você lembra de Deus. Mas não é isso. É que o ser humano ele é falho mesmo. Ele não tem o hábito de rezar. Tem tantas outras coisas que para ele é importante que ele esquece do principal, de onde ele veio, por que ele veio e para que ele veio. Aqui. Porque aqui não é a verdadeira vida. A gente vai voltar para a verdadeira vida. E nessa correria, nesse mundo material, ninguém se lembra disso. E ninguém se prepara para essa outra vida. Mas Jesus é paciente, Deus é maravilhoso. Ele dá a chance da gente aprender, desde pequenininha. Ela pode não estar entendendo nada agora, mas o espírito dela entende. E desde os mais velhos, que também não tiveram oportunidade de aprender, e agora está ali, ó, aprendendo. Ela não, conscientemente, mas o espírito dela sim. Por isso que ela está aqui. Então, são coisas que a gente às vezes nem entende. Por que eu entrei aqui nessa casa? Eu estava passando e entrei. Se questione. Né? E é de graça. É de graça e é quando o coração pede. Porque sempre tem um motivo para estar aqui ouvindo. E a gente às vezes fala, nossa, essa mulher está falando um monte de coisa, não estou entendendo nada. Não tem problema, o Espírito está entendendo. Vem porque ele está entendendo, então é para ele. Né? Tenha paciência, só traz vocês, o resto ele vai absorver bastante, vocês vão mudar bastante. Com o tempo vocês vão perceber que vocês estão mais calmos, que as coisas mudam ao redor. Então não desistam. É meio chatinho, é só 20 minutos, 40 minutos, mas vale a pena, né, Tereza? Vale a pena. A gente está junto, as amigas da casa aqui, mais ou menos uns 30 anos. A gente não vê passar, né? Envelhecemos juntas. Mas é muito gratificante aprender. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento se eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como a Terra, estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento só dirige para algum ser na Terra ou no espaço de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados.
Como verificamos, somos regidos por leis de sintonia. Permutamos energias com encarnados e desencarnados. De acordo com nossos sentimentos e com nossas aspirações, teremos ao nosso redor entidades que nutrem os mesmos valores dependendo da nossa vigília. Não desista do nosso vigiar e orar, ou policiamento dos pensamentos emitidos. Naturalmente, teremos mais condições de atrair entidades do bem que nos inspiram no caminho reto, recebendo-lhes a influência benéfica. Em contrapartida, se não vigiarmos os pensamentos e não orarmos, atrairemos os que pensam na mesma sintonia, na mesma ordem de valores, recebendo-lhes a influenciação correspondente, ou seja, caindo na tentação, conforme advertiu Jesus. Esse era o Evangelho de hoje. Então, o orai e vigiai é imprescindível para que possamos atrair energias boas, evitando as ruins, as negativas, e atraindo pessoas de energias positivas, né? E aquelas que têm energia negativa, a gente passar conhecimento da positividade, ensinando a se conectar com o lado bom, né? Com os espíritos mais bonzinhos do que os malzinhos, ensinando uma oração a eles, né? As pessoas às vezes não sabem orar, que não é aqui, é aqui, né? É daqui para lá e não daqui para lá. O que a gente precisa é abrir os nossos corações para Jesus e para os nossos semelhantes. E assim vamos fazer, fechando os olhos, fazendo uma corrente de oração, rezando e pensando em nosso próximo, o próximo mais próximo, que está ao nosso lado agora, para os nossos familiares que deixamos em nossas casas, para os nossos lares, para os nossos parentes, para os nossos filhos, para os nossos maridos e esposas, para aqueles a quem estamos distantes, familiares distantes, para aqueles que já se foram deste planeta, para aqueles que estão distantes de nós, mas que temos eles no coração. Vamos pedindo a Deus e a Jesus que os ampare, levem a luz do conhecimento a todos eles e mentalizemos uma luz bem grande, acalentando o coração de todos. E nesse abraço fraterno de toda essa equipe espiritual que se encontra aqui no momento, vamos sentindo esse amor, esse carinho, para que possamos levar para os nossos lares, para aqueles que não puderam estar aqui, e para os nossos amigos que ainda se encontram no vazio da fé, para aqueles que não despertaram para o amor de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado pela paciência de vocês.